E eu quero começar a minha fala observando que nós tivemos 3 brilhantes sustentações orais no dia de hoje, por 3 advogados de escola, e em duas das sustentações orais, o que nós tratamos foi o tema da pandemia, o tema da Covid. O tema da Covid e as contratações sob a égide da Covid. E no caso concreto de agora, estaremos tratando da dispensa licitatória, com alegado fundamento na Lei 13.979 de 2020, para contratação dos serviços prestados na execução dos serviços médicos pela ANAESP, Associação Nacional de Apoio ao Ensino, Saúde e Políticas Públicas. E, justamente naquele contexto pandêmico, nós estamos tratando de um contrato firmado em 1º de abril de 2020. Eu quero destacar, portanto, que é algo que acontece justamente nos primeiros dias da pandemia. Em 11 de março, pouco antes, a Organização Mundial de Saúde havia reconhecido o estado pandêmico e nós temos a primeira morte no Brasil um pouquinho depois, lá pelo dia 16 de março de 2020. Então, naquele contexto em que firmado o contrato, sem dúvida nenhuma, não se sabia o que ia acontecer. Estamos nos primeiros dias da pandemia, nas primeiras regulações, nas primeiras disciplinas sobre ela aqui no Brasil, e o administrador público tinha que enfrentar essa nova realidade. Nós sabemos que, com a perspectiva de que algo de mal viria pela frente, o legislador brasileiro editou a referida Lei 13.979 de 2020, preocupado em viabilizar contratações e aquisições pelo poder público em situações limite, em situações nas quais teria que tomar medidas rápidas e eficientes para enfrentar a mortandade, enfrentar o vírus que se propagava e todas as suas consequências. Para isso, autorizava excepcionalmente que o administrador não licitasse, não promovesse chamamentos públicos e fizesse contratações diretas, deixando de lado, excepcionalmente, o compromisso constitucional de licitar e de contratar. E nós bem nos lembramos de que, naquele contexto, as aquisições e as contratações usuais se davam justamente nos insumos para combater a Covid, máscaras, aventais, óculos de proteção, equipamentos para exames laboratoriais, contratação de médicos para atuarem na linha de frente, de enfermeiros para atuarem na linha de frente. Vossa Excelência, doutor Edgar, presidia essa corte à época das primeiras semanas de Covid e bem se recorda da nossa preocupação em controlar e fiscalizar essas diversas aquisições de produtos, de serviços indispensáveis para que as municipalidades pudessem fazer frente ao avanço do coronavírus. Essa é a única situação que legitimava a contratação direta. No entanto, o que nós vemos no caso concreto é algo bem diferente disso. Sob o pretexto da pandemia, sob o argumento de que se teria que enfrentar o coronavírus, a Prefeitura de Aparecida firmou um contrato de R$ 2.900.000 para a prestação de serviços médicos no município de Aparecida, mas, quando nós examinamos o termo de referência, que está na movimentação 1.38 dos autos principais, bem percebemos que o objeto contratual era outro. A preocupação não era o enfrentamento da Covid, mas era simplesmente repassar para a ANAESP aquela gestão usual, necessária, dos serviços de saúde corriqueiros, permanentes e regulares do município. Basta analisarmos que, por exemplo, estavam sendo passados para a ANAESP a gestão de 7 unidades de estratégia de saúde da família, com clínicos gerais, com cirurgiões dentistas. Estavam sendo repassados para a ANAESP as clínicas de atendimento psicossocial, o CAPS, a nomeação de psiquiatras, de psicólogos, de assistentes sociais, de terapeutas ocupacionais, de monitores de artes,
para monitorar, para dar curso de educação artística no contexto do atendimento psicossocial. Onde é que está a preocupação com a Covid-19 nesse termo de referência? O mesmo termo de referência ainda trata da assistência farmacêutica, do fornecimento de medicamentos de alto custo, do atendimento às ordens judiciais, nomeando ali farmacêutico, auxiliar de farmácia, técnico de administração. Trata dos procedimentos de média complexidade, dos procedimentos no atendimento à saúde da mulher, nomeando ginecologista, médico obstetra, pediatra, cardiologista, técnico de imagens, profissional da área vascular, psicólogo, fisioterapeuta. Ou seja, é evidente que quando lemos o termo de referência, percebemos que, alegando que se fazia essa contratação direta para viabilizar o enfrentamento da Covid-19, para dar atendimento médico diante do vírus, a prefeitura simplesmente estava repassando, sem licitação, sem chamamento público, a gestão do serviço permanente de saúde, a gestão do serviço regular de saúde para a ANAESP, que foi contemplada com esse contrato vultoso, na época de R$ 2.900.000, sem licitação, sem chamamento público, sem se observar, evidentemente, o princípio da impessoalidade. Quer dizer, eventuais outras instituições que tivessem interesse em firmar esse mesmo ajuste com a Prefeitura foram preteridas e foram alijadas da contratação, porque a Prefeitura escolheu a ANAESP para tanto. Além disso, esse mesmo contrato foi sendo prorrogado. Primeira prorrogação, 6 meses, depois uma outra prorrogação de 90 dias, mais uma prorrogação de 6 meses, mais uma de 90 dias e mais uma de 6 meses. No total, esse contrato teve a vigência de 2 anos e 6 meses. Evidentemente que esse contrato com esse objeto não permitia sucessivas prorrogações nos moldes em que aconteceu. E, nesse contexto, eu queria também chamar a atenção de Vossas Excelências de que, no segundo termo aditivo, firmado mais de 1 ano depois da contratação inicial, no dia 31 de março de 2021, esse contrato passou a ter um aumento de valor de R$ 483 mil, o desembolso mensal passou para 609, porque somente aí, depois de 1 ano de vigência do contrato, passou a ser incluído o Centro de Enfrentamento do Coronavírus. Até então não existia isso. Esse Centro de Enfrentamento do Coronavírus foi aditado ao contrato mais de 1 ano depois da sua vigência. Evidentemente que aquele objeto inicial não permitia a contratação direta. E, obviamente, não se permitia essas sucessivas prorrogações contratuais. Evidentemente, nós temos aqui, como eu disse ao início, uma indevida dispensa licitatória ou indevidamente se afastou o chamamento público, porque se contemplou a ANAESP com um contrato cujo objeto jamais permitiria um ajuste direto. Nesse contexto, com a devida vênia à argumentação expendida pela defesa, o MPC insiste na reprovação do ajuste principal, dos 6 termos aditivos e pugna pelo conhecimento do termo de reratificação. Muito obrigado, senhores conselheiros.